seja bem-vindo, bem-vinda ao nosso podcast Pai GPS para o Mundo. Eu quero lhe contar que hoje nós teremos um episódio muito, mas muito interessante. Nele você vai compreender como o direito de fazer escolhas e a oportunidade muitas vezes não são utilizadas por você a partir do momento em que você não se conecta com o seu pai. Quantas vezes você já não se sentiu perdida, perdido, sem direcionamento, buscando uma saída para aprender a lidar ou conseguir lidar com uma adversidade sem enxergar uma solução? Veja, a vida, ela é muito dinâmica e muitas vezes ela acontece exatamente como nós programamos. E aí tudo bem tranquilo, né? A nossa mente vai processando tudo aquilo e vai ficando muito fácil de lidar com aquilo que nós já esperávamos. Então eu me organizei para levantar, tomar café da manhã, viver tal situação, trabalhar aqui, fazer uma reunião ali, e a mente vai processando aquilo dentro de uma zona de conforto. Mas de repente, se alguma coisa inesperada acontece, parece que dá uma pane, a mente para. E nesse momento nós precisamos de agilidade, nós precisamos de consciência, nós precisamos de discernimento para compreender como lidar com aquilo que não estava planejado. E se nós estamos conectados com a energia da força do amor do nosso Pai, se nós estamos preenchidos por essa força do amor, fica simples de, nesse momento, ter jogo de cintura e se ajustar àquela dinâmica que a vida apresentou para você. Mas quando por algum motivo você não tem clareza sobre o papel do pai da sua vida, ou você tem um registro de que seu pai foi ausente e você acaba carregando isso dentro de você como um vazio que não pôde ser preenchido, automaticamente parece que nessa hora o mundo para. E para numa proporção que você fica ali patinando sem compreender como lidar com aquela adversidade, com aquela situação. Eu vou te mostrar nesse episódio que existe um caminho seguro para você se reconectar com a força do amor do seu pai, da sua mãe, mesmo que você não tenha conhecido o seu pai, mesmo que você não saiba nem o nome dele. Eu vou te contar que o pai é o GPS para o mundo. O pai é aquele que te apresenta para o mundo e te impulsiona ao progresso. Mas antes de dar continuidade a todo esse assunto, eu preciso te lembrar que no episódio anterior eu fiz um encontro muito diferenciado e tive uma entrevista com a Eliane Bacocina. Nessa dinâmica, nessa nossa conversa, nesse nosso bate-papo, nós falamos da importância de sermos criativos e o quanto essa criatividade nos impulsiona ou se torna uma ferramenta significativa para nós lidarmos com as adversidades da vida. Quando conseguimos associar cognição e criatividade, equilibramos a ferramenta que se torna muito necessária para que nós aprendamos a lidar com aquilo que nos apanha de forma inesperada. E veja como tudo está ligado. Se você não tem a ferramenta e você não tem a energia do seu pai, da força do amor do seu pai dentro de você, você fica completamente perdido, perdida. Mas se você tem a energia dentro de você e também não se utiliza da criatividade, talvez você sinta que precisa fazer um grande esforço para conseguir encontrar um caminho de solução. Ou talvez você tenha a criatividade, mas não tenha a energia do seu pai e o mesmo vai acontecer. Então veja que através dos nossos encontros semanais, nós vamos construindo uma consciência sobre tudo que já existe dentro de nós, disponível para que nós vivamos a nossa melhor forma de se conectar com a vida, mas de repente não estamos sabendo aplicar, colocar em ação, colocar em prática. E quando você vai expandindo a sua mente, enxergando esses recursos, quando você vê, você não desvê mais, não é verdade?
E a partir daí você consegue, então, se utilizar de forma funcional desses recursos para alcançar resultados diferentes daqueles que você alcançava anteriormente. Quando nós queremos mudar algo na nossa vida, nós precisamos aprender a lidar de forma diferente com as situações para que os resultados diferentes aconteçam. Se eu faço sempre o mesmo, eu alcanço sempre os mesmos resultados. Não existe aquele ditado: um time que está ganhando não se mexe, mas eu vou continuar construindo uma mesma dinâmica e o mesmo resultado. Agora, se o time não está ganhando, é hora de testar novos jogadores. E é esse o meu convite semanal para você. Nesse encontro da semana passada com a Eliane, nós fizemos um convite arrojado para você. Para a partir daquele encontro, você separar um bloco de notas, você separar uma caneta, um lápis e ter sempre próximo a você para que você crie seus registros. Um livro de memórias, talvez uma autobiografia, talvez um diário. Mas o importante é você começar a se conectar com a escrita, criando a habilidade de escrever, gerando registros que vão inclusive se tornar um conteúdo rico para que no futuro você possa reler e então se inspirar com esse conteúdo. Você vai deixar um legado para aquelas pessoas que te amam à medida em que forem lendo. Talvez se torne um conteúdo de contribuição para mais pessoas, como um pequeno livro. E também ali você vai exercitar a escrita criativa. À medida em que você vai escrevendo, você vai abrindo novos caminhos neurais. Você vai criando novos caminhos neurais. Se você não exercita a sua escrita, se você não exercita a racionalidade, se você não exercita a criatividade, você fica patinando, sempre fazendo os mesmos caminhos, e à medida em que você vai fazendo, construindo os mesmos caminhos, você vai fortalecendo sempre os mesmos neurônios. O calibre desses neurônios vão se engrossando, mas outros ficam adormecidos. E você usa sempre o mesmo caminho de ida e de volta, de ida e de volta, e todo o restante da sua mente fica sem ocupação. Você se torna uma pessoa engessada, pouco criativa, pouco solucionadora de dinâmicas que surgem quando você menos espera. Então, é fundamental que você olhe para a sua vida e compreenda que existem muitas oportunidades de você relatar o que está acontecendo. E à medida em que você vai criando o hábito de fazer esses relatos, você vai percebendo que a sua história vai ganhando um registro e vai ganhando um significado ainda maior. Porque quando você escreve a sua história, você reconhece inúmeros pontos que vão surgindo nela e o quanto esses pontos são motivos para você sentir gratidão, para você sentir o reconhecimento, o valor que ele possui e perceber que a sua vida não está sendo em vão, mas uma vida que está sendo vivida de forma individual e na sua mais profunda totalidade. Então, hoje, não diferente do convite da semana passada e não diferente dos próximos encontros que eu vou ter com você, eu te convido a ter por perto esse bloco de notas, essa caneta, esse lápis. Eu quero te convidar a iniciar escrevendo, fazendo pequenas anotações sobre o valor do papel do seu pai na sua vida. O pai, ele é o GPS, ele é aquele que te impulsiona para o mundo. Ele é aquele que te impulsiona em direção ao progresso. Quando você não reconhece a energia do pai dentro de você, você fica paralisado, paralisada, sem conseguir se sentir impulsionado, impulsionada em direção ao progresso. Também eu preciso te dizer que a mãe que nega a força do pai, tentando tomar o filho somente para ela e se negando a compartilhar com o seu pai, automaticamente nega ao filho o desenvolvimento, o sucesso, a evolução. Quando a mãe reconhece a grandeza do pai no filho, ela libera o filho para o progresso, para a evolução. Eu sugiro que você faça essas duas pequenas anotações, porque elas podem valer tanto de aprendizado para você, como também de reorganização para algo que pode se manifestar no seu cotidiano. E essas duas consciências podem mudar toda a sua relação com a sua vida, com o seu êxito,
com o seu sucesso, com o seu progresso. É importante você se lembrar que tudo aquilo que preenche o seu eu interior vem da mãe. Então, aquela força de se manter preenchido, intacto, inteiro, está disponível, compartilhando habilidades, dons, vem da mãe. A energia que te impulsiona a multiplicar a manifestação da habilidade, dos dons, vem do pai. Então a mãe, ela te preenche no sentido de você se permitir enxergar suas virtudes, seus dons, seus papéis, suas qualidades referentes a esses papéis e a habilidade de contribuir a partir desses papéis, desses dons. O pai, ele te impulsiona para que você então se torne um multiplicador de contribuições, utilizando o que existe de melhor potencial dentro de você, para que você possa deixar a sua contribuição em diversas partes do mundo e, como consequência, trilhe um caminho aonde você vai semeando muitas sementes de desenvolvimento, de evolução. E como consequência, você vai deixando um legado, uma marca nesse caminho, se conectando a cada dia à sua melhor versão e podendo então usufruir da energia da vitória, do êxito, do progresso.